E aí, tudo beleza com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. E cara, de verdade, esse episódio tem tudo para ser muito maneiro. Na realidade, esse é um episódio muito significativo para mim, tá bom? Ao longo dele a gente vai trocando uma ideia, eu vou te explicando um pouquinho. E veja que eu falei esse episódio, não esse vídeo, esse conteúdo, nem nada do tipo. E eu tenho um motivo para isso também. Faz mais ou menos 2 anos aí, 2 anos e meio, que eu trouxe a minha bagagem, o que eu aprendi sobre manutenção de bicicletas, para a internet, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram. E na realidade, nesse período todo, eu estava tentando buscar para quem que eu falava isso. E aí eu tentei falar com quem procurava alta performance, tentei falar com quem procurava redução de custo, tentei falar com quem gostaria de ter uma bicicleta que se comportasse como zero o tempo todo. E é verdade que esses três públicos aqui, eles existem e foi formando o que é o canal hoje. Mas eu cheguei na conclusão de que esse canal aqui, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, ele é feito para quem tem o prazer de fazer manutenção em casa. Quem tem prazer de fazer isso vai consumir o conteúdo aqui. E é para você que curte fazer esses trabalhos, que curte passar o teu tempo como um hobby ou como um capricho a mais que você tem com a tua bicicleta, que eu faço esse conteúdo, que eu faço esses tipos de conteúdo. Então a partir de hoje, esse é o episódio 1 alinhado com para quem eu produzo os conteúdos dos vídeos que eu faço, beleza? Então por isso que é uma parada tão marcante para mim. Você pode ver que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, no título do vídeo, que esse de fato é o episódio 1. Porque embora a gente tenha aí uma cacetada de vídeo para trás, todos eles foram feitos meio aleatoriamente. Aqui, hoje a gente está começando uma nova versão e eu tô aqui justamente para ajudar a você chegar nesse caminho de fazer a manutenção em casa por prazer, por capricho, com o teu trabalho, com uma parada que você zela, que é a tua bike. Ah, então isso quer dizer que quem não fizer parte desse tipo de pessoa que gosta de fazer manutenção em casa não deve assistir os vídeos? Não, tranquilo, você pode e deve consumir o que você quiser, tá bom? Mas eu tô sempre fazendo isso daqui, todos os conteúdos a partir de agora, todos os episódios a partir de agora vão ser dedicados a quem de fato tem o interesse de começar a fazer manutenção em casa, tem o interesse de melhorar aquilo que você encontra no mercado por aí. E tem mais do que tudo o interesse de tornar a manutenção, o trabalho manual, onde você bota a mão nas coisas, um hobby também, tá bom? E como a gente está falando de trabalho manual, de hobby, de mecânica, de manutenção, a primeira coisa que aparece na cabeça das pessoas, de vocês que estão aí me assistindo, e também apareceu na minha cabeça na hora que eu pensei em começar a fazer as manutenções na minha casa, são ferramentas. Esse é um tema onde as pessoas têm muito receio e elas vão criando barreiras a respeito das ferramentas. Como é que você faz para construir o teu kit de ferramentas? Só dá para começar se você tiver um baita de um painelzão de ferramentas. Então hoje a gente vai quebrar um mito que é extremamente forte, né? Que existe basicamente para todas as pessoas. A gente vai quebrar esse mito, que é um mito da ferramenta. Se eu chegar aqui para você e dizer que não precisa ter aquele mega painelzão de ferramentas super bonito, que eu também já tive, e aí a gente vai falar, e eu vou te mostrar ele lá no final do vídeo, quais foram as evoluções do meu conjunto de ferramentas. Mas só eu te falar que você não precisa começar com aquilo, e na verdade nem as ferramentas precisam estar dispostas num painel super bonito e tudo mais. Vocês vão ver que isso daí é uma parada super marqueteira e não necessariamente significa que é bom ou ruim aquilo que você tem ou aquilo que você presta de serviço, seja para um terceiro ou seja para você mesmo como um hobby. Eu quero te provar. Só eu te falar que não precisa, não adianta. Então, esse vídeo aqui, esse episódio todo aqui, é para você se sentir comprovado. Eu vou trazer um monte de base para você entender que de fato isso não significa basicamente nada, aquele painelzão de ferramenta chique lá atrás. Eu tenho um brother meu, muito brother, e eu quero fazer um paralelo da história dele com essa questão das ferramentas, tá? Eu até fiz uma colinha aqui porque são bastante coisas. Esse brother teve um momento que ele quis jogar tênis, não sei se vocês manjam de tênis, eu não manjo absolutamente nada de tênis, por isso que eu anotei. Então ele foi lá e antes de fazer uma aula, ele comprou as bolinhas, comprou um tênis específico para jogar tênis,
comprou a raquete mais cara que ele podia pagar na época e comprou uma mochila, né, que basicamente é uma sacola para você levar as coisas para o treino. Depois de alguns meses, não tinha nem completado o ano, ele começou a ir para as artes marciais. Eu não sei exatamente o que ele fazia, né? E basicamente dentro das artes marciais, pelo que eu entendi, pelo quanto de coisa que ele comprava, basicamente você só se foca no kimono. Então ele, ao invés de ele tinha 3 kimonos, um para cada dia da semana que ele treinava. Quando esse cara ia no mercado, ele não comprava um tipo de bebida alcoólica, ele comprava 3, 4 tipos de bebida que tinha lá. Ia comprar no setor de embutido, comprava aquele monte de linguiça, salame e coisa super chique, charcutaria e tudo mais. Ia na parte do chocolate, comprava aquele monte de barra de chocolate e tudo mais. Ia na parte das carnes lá, ia só naquelas carnes super caras para poder fazer os churrascos super diferentes e tudo mais. Na época que ele ia comprar carro, o carro precisava ter um motorzão, precisava ser um sedã grande que tivesse uma certa imponência, que fosse confortável, que fosse ao mesmo tempo esportivo e bonito, né? Então nunca era pouca coisa, né? Tudo que ele ia fazer, ele tinha essa pegada de supervalorizar. Eu não posso dizer supervalorizar, mas ele não sabia começar pequeno, tá? Vocês entenderam mais ou menos qual que é a vibe da pessoa, né? E esse cara é muito meu amigo, isso não é uma crítica, é só um posicionamento e eu quero trazer 2 pontos de contrapartida a respeito desse tipo de posicionamento e assimilar isso com a questão da manutenção, beleza? Com a questão das ferramentas, na realidade. Quando você tem o hábito de arredondar tudo para cima, quando você tem o hábito de pegar a régua daquilo que você está fazendo aqui, ó, eu até peguei a régua aqui, e elevar, você não tem a noção do que é evoluir, a curva de aprendizado, de evolução do sair daqui e agora estou aqui, sair daqui, agora estou ali, né? Então, a partir do momento que você quer comprar um conjunto de ferramentas mega blaster de última geração, tudo bonitinho, tudo alinhado, tudo da mesma cor, tudo certinho, você não consegue acompanhar a evolução, tá? Esse é um dos pontos, mas o ponto que está em segundo lugar aqui, mas é mais importante para mim, é que você não consegue realizar no momento do agora. Você está sempre ali lá na frente, lá no futuro, e você esquece do que você tem no presente. Sabe aquela coisa do, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer uma viagem diferente. Na época que eu tiver formado na minha faculdade eu vou fazer X coisa. Quando eu tiver meus filhos eu vou pensar dessa e dessa forma. Agora não é a hora. Nunca é a hora, é sempre no futuro. Um painel de ferramentas é caro. Ferramentas boas de qualidade, de marca, com garantia vitalícia e tudo mais, são caras. E talvez você não tenha acesso a essa grana agora. Ou talvez essa não seja uma prioridade para você agora. E beleza, não tem nada de errado nisso. Mas você precisa aprender a realizar no agora. Porque senão você sempre vai ficar lamentando de não ter começado. Sabe aquela coisa dos coaches aí, dos influencers de internet que daqui a um ano você vai reclamar, vai se arrepender de não ter começado há um ano atrás? Então é mais ou menos isso. Para você abandonar de vez essa ideia do preciso ter o tudão das ferramentas, eu quero que você pare para pensar comigo. Quando você começou a pedalar, subiu lá, né, decidiu ir para o mountain bike, para o gravel, para o road bike, para o que for dentro do ciclismo. Você já era galaticão como você é hoje? Ou se você não é galáctico, você já é mais evoluído do que quando você começou. Por que nas ferramentas você precisa já começar evoluído? Eu quero que você quebre isso daí e comece agora, tá bom? Então, vamos botar isso de uma vez, vamos botar essa sementinha de uma vez dentro da nossa cabeça para que você comece com o que tenha ou para que você comece com um kit mínimo, que é o kit PEBA da manutenção. Não tem nada de errado nisso. Aos poucos você vai evoluindo. Eu quero também deixar claro para você que o maior economizador de tempo, nessa época que a gente tem tempo restrito, recursos restritos e o maior recurso que você não consegue recuperar é o tempo, porque dinheiro e tudo mais você consegue recuperar, mas nessa época de tempo restrito, o maior economizador de tempo dentro dessa questão das ferramentas é você fazer escolhas assertivas, as escolhas corretas. Eu tenho muito caso de gente que me chama lá no Instagram, no direct do Instagram, e fala assim: João, comprei tal ferramenta não serve. João, comprei tal ferramenta quebrou. João, comprei uma ferramenta para extração do movimento central, ela não encaixa no meu movimento central. O maior atalho, o maior economizador de tempo são as escolhas corretas. E se você parar para olhar, as bicicletas dos anos 70, 80, 90 usam um tipo de ferramenta. Depois dos 2000 ali, ela fazia uma mistura do que a gente tem aqui no comecinho com o que a gente tem hoje, que é esse advento da chave Allen.
E aí dos 2000 e pouquinhos para cá, até o que a gente tem aqui agora, é basicamente predominado por chave Allen e chave Torx, tá bom? O que eu quero dizer? São 3 momentos diferentes. E eu não preciso que você entenda se sua bicicleta é dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 ou lá na frente, não sei quando você está assistindo esse vídeo, de 2030, tá bom? Eu preciso que você aprenda a fazer as escolhas corretas. E eu vou te mostrar, a gente vai entrar em 2 dicas super bacanas para que você acerte na escolha ali do seu kit do PEBA da manutenção. O importante é que você consiga fazer essas escolhas corretas para que você não perca o seu tempo, nem o seu prazer na hora que você estiver fazendo. Não tem nada pior do que você comprar a ferramenta e aí você não testa, porque você não sabe especificamente o que você comprou. Na hora que chega, você fala, chegou minha ferramenta e tal. No final de semana, né, você vai lá, se programa, na hora que você vai botar a ferramenta na peça, não serve. É frustrante, é desgastante, então eu quero te ensinar o atalho para você fugir disso daí. Olha, a minha trajetória com relação à manutenção foi sempre muito turbulenta, porque eu não tive um guia para seguir, eu não sabia quais eram os processos, quais eram as etapas que eu precisaria seguir para conseguir chegar a fazer a manutenção da minha bicicleta em casa, sossegado e tudo mais, num final de semana, curtindo com a minha família, comendo alguma coisa, tomando uma cerveja, fazendo alguma coisa sem a correria de uma prestação de serviço, digamos assim. Com o tempo eu fui mapeando exatamente aquilo que fazia sentido, tanto para mim quanto para os meus alunos do Game Changer, beleza? E aí que para você que tem prazer de fazer a manutenção da tua bike em casa, são 3 pilares que se eles estiverem mantidos ali, você vai conseguir, de fato, atingir essa expectativa. E fazer um negócio decente, né? Não é simplesmente fazer uma revisãozinha qualquer que vai te levar para lá. É fazer um negócio que funcione, que você consiga identificar problema, que você consiga manter a bicicleta que não quebra, como muitas vezes eu falei. Se você tá sempre no regime preventivo, tua bike não dá pau, tá? Então é isso que eu quero mostrar para você dentro desses 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? O primeiro deles é o pilar de controle. Eu vou dar uma explicadinha, tá? Mas primeiro eu vou te falar os 3. O segundo é estrutura. E o terceiro é o mão na massa. Controle, estrutura e mão na massa. 3 pilares para que você de fato consiga atingir isso. Show? Controle é que não é só revisar, tá bom? Você tem que controlar. Uma das coisas que talvez você já controle é o desgaste da corrente da tua bicicleta, né? Aquela história de 0,25, 0,50, 0,75, 0,90, algumas coisas assim. Agora sim, qual é a profundidade desse controle que você tem hoje? É curto? Só sabe o número? Mas você já aprendeu a prever quando que vai precisar trocar uma corrente da tua bicicleta? Não? Provavelmente não, né? Então, existem controles diferentes, níveis de controle diferentes. Isso que a gente está falando só de desgaste de corrente. Você tem um planejamento das manutenções bonitinhas? Não também? Então, a parte de controle, o teu pilar do controle ainda não está bem estruturado. O segundo pilar ali é da estrutura. E aí, basicamente, a gente está falando do ambiente onde você vai trabalhar e das ferramentas, tá bom? Das ferramentas que é o tema do vídeo de hoje. E o terceiro ponto é a questão do mão na massa. Como fazer? Quais são as etapas? Qual o procedimento que você deve seguir? É, de fato, o mão na massa da parada. Eu gosto de dividir esses 3 pontos aqui, e eu falo que eu gosto de unir o antigo com o novo, porque ferramentas e como fazer, para mim, são arco e flecha, tá? Ferramentas são as flechas e o como fazer é o arco. Não dá para você fazer um sem o outro, tá bom? E aí, onde que a gente faz o link com o novo com relação a isso? É que para controlar as coisas eu gosto de planilha. Então eu uso planilha para tudo. Pode ser uma planilhazinha feita aqui no papel mesmo, tá? Mas eu costumo controlar tudo isso no computador. Então é a união do arco e da flecha que tá vindo lá de trás e funciona bem desde não sei quando com a questão do controle das planilhas, beleza? 3 pilares para você se atentar. A gente está falando do segundo pilar, que é a parte de estrutura, e dentro desse pilarzinho de estrutura tem lá a partezinha de ferramentas, que é o que a gente vai destrinchar a partir de agora. Lembra que eu estava te falando das bicicletas dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 e que as ferramentas foram mudando, né? Ou seja, se você tiver esse conjunto de ferramentas para essa bicicleta aqui, mas tua bicicleta for dos anos 2020 aqui, quase nada disso daqui você vai conseguir usar aqui na tua bike. Então, o passo mais importante aqui é você adquirir as ferramentas que a sua bike precisa e usa.
Não dá para você dar tiro no escuro aqui. E para isso, existe um questionamento. Qual é a pergunta-chave que você tem que fazer para que essa pergunta te dê as respostas sobre quais as ferramentas você precisa comprar? Perguntas como: qual é o tipo de cubo? Qual é a marca e o modelo do cubo de roda que usa na minha bicicleta? O cubo traseiro é da mesma marca e modelo do meu cubo dianteiro? Se não, qual é a diferença entre eles? Qual é a marca e o modelo? Eles são de esferas ou eles são de rolamentos? Qual é o movimento central que tem instalado na minha bicicleta? É um Rolotec? É um Octalink? É um sistema de cartucho e ponta quadrada? Para cada tipo que a gente perguntou aqui, existe uma ferramenta específica. E não dá para você usar a ferramenta do movimento central Rolotec, por exemplo, num Octalink. Não vai servir, não vai funcionar. Você não vai conseguir desmontar a sua bicicleta e você vai ter gasto uma grana e tempo à toa. Então o questionamento do tipo: qual é o movimento central que tem na bicicleta e qual é a marca e o modelo do cubo que tem instalado na minha bike, vão determinar o tipo de ferramenta que você tem que comprar. Isso parece óbvio demais, mas isso precisa ser dito, porque senão você não vai conseguir atingir os resultados que você precisa atingir. Na prática, na hora que você abre lá e escreve mais ou menos, ou no Mercado Livre, ou num Google da vida, ou você vai numa loja comprando uma ferramenta específica para alguma parte da tua bicicleta, as pessoas vão te questionar algumas coisas, ou a listagem de possibilidades vai ser tão grande que você não vai conseguir, de fato, isolar aquilo que de fato você precisa para soltar aquela peça da tua bicicleta. Soltar e apertar. Lembra sempre que a pergunta correta te dá a resposta correta. São duas dicasinhas só, mas eu queria muito que você anotasse. A primeira é: para a hora da compra, você precisa fazer um match entre ferramenta e componente. Tá ligado? Match do Tinder entre você e uma outra pessoa aí, né? Aplicativo de namoro e tudo mais. É exatamente a mesma coisa. Tem chave que serve para determinado componente e tem chave que não serve para determinado componente. Você precisa fazer um match. Lembra daquelas perguntas? Qual é o tipo? Qual é o modelo? Que eu acabei de dar um exemplo ali em cima a respeito de cubo e movimento central. É exatamente isso que você precisa fazer. Um match entre a ferramenta e o componente. Para remover a caixa de direção, quais são as ferramentas que eu preciso? Para desmontar o cubo de roda dianteiro, quais são as ferramentas que eu preciso? Para fazer a remoção e a instalação e os ajustes e tudo mais de movimento central, quais são as ferramentas que eu preciso? Qual é o tipo de cubo que existe instalado na minha bicicleta lá atrás? Quais são as ferramentas então que eu preciso para fazer o match entre todos esses componentes? Essa parada do match a gente vai usar já já, que eu vou te mostrar como montar um kit mínimo, um kit do Peba na manutenção. E a segunda dica é que é o seguinte: se você tiver alguma dúvida na hora de escolher o modelo A ou o modelo B com relação a custo e tudo mais, lembra sempre que comprar uma única vez faz muito mais sentido. Toda vez que você compra um, quebra. Compra outro, quebra. Compra outro, tem algum problema. Compra outro, você está sempre gastando cada vez mais dinheiro, que às vezes você poderia juntar esse montante e colocar numa ferramenta bacana. Só que isso daí tem dois pontos. Você pode se basear pela qualidade. Por exemplo, o torquímetro que eu uso é o torquímetro top de linha. Foi uma das coisas que eu optei por comprar uma parada top de linha. Agora, você pode optar também por zelar as suas ferramentas da melhor forma possível. Por exemplo, o meu extrator de cassete e de discos com sistema center lock, tá bom? É o mesmo baratinho que eu comprei lá atrás, 6 anos atrás. Se você for olhar, ele tem as mesmas marcas de guerra, mas ele funciona bem, não tem folga e nem nada, tá bom? Então você tem essas duas formas de escolha. Pela qualidade, às vezes vale mais a pena você comprar uma parada mais cara e uma vez só, que te ofereça talvez uma garantia um pouco melhor. E existe a possibilidade de você comprar ferramentas baratas, mas zelar muito bem por elas. Tem coisas que vale a pena você comprar o baratinho, porque o baratinho já resolve, porque não tem muita tecnologia envolvida naquilo. Então, recapitulando aqui, as dicas são duas. Você pode e deve fazer um match entre ferramenta e componente. E a segunda dica aqui é que você comprar uma vez, adquirir uma vez só, faz muito mais sentido do que você ficar gastando grana, né? E tendo dor de cabeça nesse processo, do que você fazer um investimento só. E aí, dessa forma, você pode ou zelar pela ferramenta que você tem, mesmo que ela seja bem baratinha,
e também investir em coisas de maior qualidade, como eu dei o exemplo do meu torquímetro aqui, beleza? Zelar por ferramenta é o que vai fazer você gastar cada vez menos com o investimento em novas ferramentas. E agora para a gente montar um kit básico, um kit do PEBA na manutenção, que para mim, de fato, é o mínimo que você precisa ter. Para começar agora a fazer as manutenções da tua bicicleta, eu vou falar eles em ordem aqui e vou usar a técnica do match que eu falei para vocês também, beleza? Lembrando que faz bastante tempo que eu tenho contato com as bicicletas, então muita coisa eu bato o olho e já sei como é. Mas talvez isso não seja a tua realidade, tá bom? Como é que você faz para entender exatamente o que você tem lá? Tem algumas possibilidades. Você pode bater o olho e já saber exatamente o que é. Você pode consultar o fabricante da tua bicicleta. Vamos supor que você tem uma Odd, uma Sense, uma Soul, uma Caloi, uma Specialized, Trek, quantas marcas forem e tudo mais. Na hora que você entra na especificação da tua bicicleta, lá tem as informações dos componentes, dos cubos e tudo mais, tá? Você pode usar isso daí para garantir o match que tem lá. Outra forma é você usar o teu olho, desmontar, por exemplo, rodas ali e entender qual é o sistema de cubo que tem aqui. Poxa, tem uma porca e uma contraporca. Pô, então será que são esferas? São esferas. Ah, não, meu sistema é rolamentado. Poxa, então eu preciso de ferramentas para extração de rolamentos. São ferramentas diferentes. Eu vou usar o meu exemplo da minha mountain bike atual. É uma First Smith basiquinha, que eu já apresentei ela aqui no canal e que eu mostrei que ela veio de uma forma não muito bacana e que precisou de uma revisão para começar a pedalar ela, né? É uma bike nova que precisou de revisão antes de eu começar a pedalar. Loucura, né? Mas acontece. Então bora lá. A minha bike é essa aqui da foto. É uma mountain bike de entrada, bem montadinha. Fechou? A primeira coisa que eu quero olhar nessa minha bicicleta, quais são os fixadores que mais tem nela. E aí como é que a gente vai garantir isso daí? Vou falar para você fazer assim, ó. Olha lá, o que prende o teu manete no guidão? O que prende o teu trocador de marchas no guidão? Os parafusos que estão ali prendendo o guidão na mesa, quais são? E a mesa na suspensão, quais são? Os discos de freio ali, estão presos como? Com parafusos ou com rosca center lock? Na hora que você estiver olhando o teu câmbio dianteiro e o câmbio traseiro, o que prende o cabo de aço neles? Que tipo de fixador que é? Tá? Ah, as pinças de freio são presas como? Na minha bicicleta, se eu for olhar, todos esses componentes aí que eu citei usam chave Allen, tá bom? Além disso, o meu pé de vela, cada braço do meu pé de vela também usa uma chave Allen. Então, a primeira coisa que eu quero fazer o match e a primeira coisa que eu quero que você adquira aí para o seu kit de PEBA, de fato, é um jogo de chave Allen. E aqui vai uma recomendação muito importante que eu quero fazer para você, tá? Use chaves de qualidade. Existem marcas muito bacanas aí. Esse daí que você está vendo agora é o meu conjunto de chave Allen. Esse daí tem 3 anos. Desde o primeirinho que eu tive foi dessa marca. Não só tem essa, mas eu gosto muito dessa, tá? E que elas sejam longas para que você consiga fazer de fato alavancas bacanas para poder desmontar tudo aquilo que você precisa e apertar aquilo que você precisa. E que ela tenha essa pontinha abaulada aí. Eu tô colocando tudo em detalhes, que eu acho que fica melhor de você ver do que eu tentar mostrar aqui no vídeo. Fechou? Essa é a primeira ferramenta na ordem que eu gostaria que você tivesse e que eu recomendaria que você investisse sua grana para ter. Ah, João, minha bicicleta usa chave 10, 9mm, porque ela é uma bicicleta antiga. Poxa, então você vai precisar de uma chave 10 e de uma chave 9mm. Mas entenda o que faz a fixação para que você consiga trabalhar em todos esses pontos sem um problema grande. Na minha bicicleta, um jogo de chave Allen já resolve tudo isso. O próximo ponto que eu quero que você faça o match aí é entre movimento central e pé de vela, tá bom? O que tem de instalado no teu pé de vela? O que tem instalado como movimento central para você? Se eu for olhar na minha bike, o meu pé de vela é um Acera M3000, linha M3000, e ele é dividido em 3 partes. Por quê? Porque tem os 2 braços do pé de vela, mais o movimento central ali, que é o eixo. Para eu retirar ele ali, eu preciso de um extrator específico para ele. Quando eu olho lá dentro, ele é um Octalink. Então eu vou precisar de um extrator desse tipo aí que você está vendo agora.
para cada lado do braço do pé de vela, eu vou usar esse extrator para puxar esses dois braços para fora e ter acesso ao movimento central. Então eu tenho aí também o meu extrator específico. Você pode olhar que ele tem uma pontinha a mais ali, porque ele faz o ponto de apoio diferente dos movimentos centrais de ponta quadrada. São de cartucho também, né? No mesmo sistema que esse, mas o de ponta quadrada ele apoia direto no eixinho lá, e esse precisa dessa pontinha a mais para fazer o ponto de apoio no Octalink. Agora partindo para o movimento central em si, como eu já falei, movimento central do tipo de cartucho, que eu vou precisar dessa ferramenta aqui, tá bom? Lembrando que para o lado onde estão as coroas, o movimento para soltar é horário e o movimento para soltar no lado contra as coroas é anti-horário. Fechou? Aqui então a gente tem as duas ferramentas que eu preciso usar para sacar o meu pé de vela e também o meu movimento central. Na hora da montagem, exatamente as mesmas ferramentas, na verdade só uma delas, né? Já que o extrator dos braços eu não vou precisar usar. E por que eu tô te falando nessa ordem? Porque eu acho que é legal que você comece do mais fácil para o mais difícil, e não só nas ferramentas. Com as ferramentas lá, chave Allen, por exemplo, você consegue mexer em tudo que você precisa na tua bicicleta e ainda fazer ajuste de caixa de direção, como é na minha aqui no sistema headset, beleza? Depois você vai para o movimento central, que é mais fácil do que cubos. E agora a gente chega nos cubos de roda. Eu quero fazer um match entre o cubo que eu tenho, se o sistema que eu uso é catraca, se o sistema que eu uso é cassete, e quais são as ferramentas que eu preciso para isso. Na minha bicicleta, para fazer a remoção do conjunto de engrenagens que tem ali atrás, eu já consigo identificar essa tampinha aí, ó. Essa tampinha é um conjunto que identifica um cassete. É uma porca com uma ferramenta específica que solta ela. E a ferramenta específica para soltar ela é essa daí que você está vendo também. Para poder fazer um movimento de remoção, eu preciso de uma chave de corrente, que a gente chama, que é para imobilizar o movimento do cassete, para que eu consiga de fato soltar, beleza? Então, para isso aí, para soltar o meu cassete, para soltar o cassete que tem instalado na minha bicicleta, no meu cubo de roda, eu preciso dessa ferramenta aqui, mais a correntinha, a chave de corrente, para conseguir fazer a remoção tranquilo e ter acesso ao cubo de rodas em si. Então, mais duas ferramentas para a nossa lista aí, chave de corrente e a chave de cassete. Essa chave de cassete também serve para remover discos do sistema Center Lock, caso sua bicicleta tenha sistema Center Lock ao invés de 6 furos. Fechou? E agora, se tratando do meu cubo de roda, como é um cubo de esferas da Vezan, de entrada, ele não é rolamentado, eu preciso simplesmente de uma chave de cone do tamanho 15 milímetros e eu preciso de uma chave combinada, né? Eu gosto de usar a estriada fechadinha assim, mas você pode usar uma chave de boca 17 para soltar contra a porca. E aí a gente mata as 4 ferramentas para mexer nas minhas duas rodas, ainda adicionando a remoção do cassete nisso. E aí sim, a gente chega no nosso quarto ponto, que são duas ferramentas que eu acho que são legais. Primeiro, alicate de corte de qualidade. Você vai começar agora a mexer com grupos de transmissão, talvez você precise trocar cabo e conduíte. Se você tentar cortar cabo e conduíte com qualquer alicate, você não vai conseguir. Então, invista num grupo de alicates bacana para você trocar essas peças. O match aqui não é com o que tem instalado na bike. O match é o quanto esse alicate que você tem aí serve para cortar cabos e conduítes. Eu sugiro que você, quando for comprar, que você leve um pedacinho de conduíte lá, porque o negócio é chato pra caramba, porque é bem grosso a bitola, beleza? E também, agora que você vai se aventurar a começar a mexer na parte de transmissão da tua bicicleta, que você tenha uma chavinha de corrente. E aqui é muito bacana frisar que as chaves básicas resolvem bem. O grande lance é, existe o pino extrator aqui, que vai pegar no teu pino da corrente que está aqui e vai empurrar esse conjunto para fora. Se tua corrente está aqui e você instala a ferramenta assim e empurra o pino, tá tudo bem. Só que muitas vezes a ferramenta chega assim, ó, ou assim, ou inclinada aí, ou inclinada aqui. Toda vez que você faz a força para empurrar essa ferramenta para lá e não tá paralelo com o pino, você vai entorcendo ela, tá? E aí você depois vai botar a culpa na ferramenta básica, que a ferramenta básica não presta, tá? Vamos acabar com isso. Ferramentas básicas resolvem muito bem também, principalmente para pino de corrente, fechou? Eu tive a minha
basiquinha por praticamente 2 anos. Depois só que eu fui para Shimano e para Pro, que são essas duas que vocês estão vendo aí. Esse kit para mim, que é dividido em 4 etapas aí. Primeiro, da chaves Allen, segundo do movimento central, terceiro dos cubos e quarto, o que você precisa para mexer com o grupo de transmissão, que é o que falta, que é o alicate e também o seu extrator de pino de corrente, são as ferramentas que para mim você precisa começar. Agora, faz o seguinte, uma tarefa aí se você quiser, dá uma abrida no Mercado Livre e procura o valor dessas ferramentas para mim. Eu não vou falar aqui, tá? Até porque eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas fala para mim. É caro. Se você somar todas elas, é caro. Se você somar todas elas, normalmente dá metade do valor de uma revisão completa que você paga para alguém fazer, tá? E esse alguém não vai fazer com a qualidade que você vai estar querendo colocar na tua bicicleta, porque você tem tempo para fazer isso, você tem prazer de fazer isso. Recapitula comigo aqui 3 pilares para você conseguir fazer manutenção com prazer lá no teu quintalzinho, em casa, sossegado, sem ninguém te importunando, tá? Primeiro, controle. Segundo, a estrutura. E o terceiro é o mão na massa. Hoje a gente falou aqui do segundo, né? Dentro de estrutura, a respeito de ferramentas. E como ter esse monte de painel de ferramenta chique não necessariamente indica que você tenha as melhores ferramentas, que você saiba como usar e que você vai atingir algum resultado lá na frente. Depois eu te dei as dicas de como manter as ferramentas, como zelar por elas faz com que você tenha ferramentas para sempre e como você investir uma vez só faz muito mais sentido e que também você pode fazer um match entre o componente que tem instalado na tua bicicleta e também a ferramenta que você precisa. E agora, por último, as 4 ferramentas, os 4 grupos de ferramentas que você precisa ter aí para começar a fazer manutenção em casa hoje, agora, sem desculpa. Eu tenho algumas fotos aqui que são as evoluções do meu painel de ferramenta, tá? E antes dessa primeira foto, eu guardava tudo dentro de uma caixinha plástica, dessas que a gente compra em mercado mesmo, tá? Muitas delas, se não a maioria, tem algumas coisas que eu já estraguei e tem algumas coisas que estragaram quando eu contratei mecânico para trabalhar dentro da loja para mim, mas salvo esses pontos, a maioria delas continua comigo até hoje. Ou de backup ou de uso cotidiano, como a própria ferramenta para retirar para soltar o cassete aí, para instalar o cassete e tudo mais. Eu saí do começo, do básico, da mesma forma que eu tô pedindo para que você saia também, para que você não postergue essa questão da manutenção em casa, tá bom? Eu espero que você tenha curtido isso daqui. Se você curtiu, deixa um comentário aqui. A gente está voltando, tá? Faz tempo que eu não produzo vídeo, mas é importante para mim esses tempos para poder matutar e chegar em conclusões como essa. Hoje eu sei para quem que eu estou produzindo vídeo. Se você gostou, compartilha com um amigo, manda esse link aí, ventila, porque como a gente ficou bastante tempo sem produção de conteúdo aqui no YouTube, o YouTube vai recomendar a gente muito menos, tá bom? Deixa um like se você gostou aí e a gente se encontra numa próxima. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer alguma ajuda, deixa aqui nos comentários que eu faço a maior questão de te ajudar também, beleza? Um abraço para você. E na semana que vem a gente retoma com conteúdo diferente para, de fato, mostrar ali o caminho que você precisa percorrer para fazer manutenção com prazer em casa. Valeu!